Eu queria primeiro agradecer a presença, saudar a pessoa do nosso anfitrião aqui, Bruno Luque. Ele é o vice-presidente Edeão, presidente João Carlos Martins, toda a CNA, que teve essa excelente iniciativa. Saudar ao Everton, que aqui, né, me antecedeu e representa a nossa Embrapa, a presidente Silvia, né, que são os anfitriões da Grisone, aqui na Casa da Embrapa, e ao deputado Arnaldo Jardim, que representa o nosso Congresso Nacional, um querido amigo, uma pessoa que o agronegócio, eu temos que fazer uma estátua para o Arnaldo, de tanto que ele já trabalhou pelo Brasil. Saudar a todos os que estão aqui presentes, nossos conselheiros, meus associados, a pessoa da Sheila, que está aqui, o Marcelo Oliveira, da equipe, e também saudar a todos que nos assistem. Nós estamos sendo transmitidos para vários jornalistas no mundo inteiro e também associados. O presidente Irineu da Costa Rodrigues, do nosso conselho, há mais de um ano, Bruno, determinou, a BPA vai estar na COP30. Para nós é uma honra estar aqui junto com o Irineu, o Turra, com o nosso conselho, para mostrar um pouco da sustentabilidade das cadeias de aves, suínos e ovos. O Brasil é uma sustentabilidade em evolução. O nosso setor tem isso como um tema que é corriqueiro no dia a dia da nossa produção. Nós temos hoje tecnologia para poder alimentar 10 bilhões de pessoas. Nós estamos aí, a tecnologia está aqui, né, nós podemos alimentar o mundo, esse é o desafio que nós vamos ter. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um paradoxo. Eu tenho como produzir, eu estou produzindo o sucessivo, mas eu ainda tenho 673 milhões de pessoas com fome no mundo hoje. E tenho 1 bilhão, mais ou menos, de refeições que são jogadas fora por dia, que são desperdiçadas no mundo. Ou seja, a gente produz comida suficiente, tem tecnologia para fazer, mas tem gente com fome e, às vezes, a gente produz agredindo o meio ambiente. No Brasil, aqui na Grisone, nós estamos mostrando que nós fazemos de maneira sustentável e que nós temos ainda a capacidade de aumentar e colaborar com isso para que a gente possa melhorar o perfil de produção, o perfil de sustentabilidade, mas, acima de tudo, a segurança alimentar. E o custo dessa não acessibilidade aos nossos produtos, a comida que a gente produz? É um custo muito caro, gente. É muita gente com fome no mundo. Hoje, por exemplo, são 2,6 bilhões de pessoas que ainda têm problemas de uma dieta básica. Não tem a dieta básica. 2,6 bilhões de pessoas no mundo. E essa dieta básica subiu a um custo, Everton, de 4,46 dólares por dia. Tem gente que você veja, por exemplo, na África, mais de 1 bilhão de pessoas não consegue ter isso, ter um acesso natural. E aí eu tenho mais um paradoxo. Parte da população, Bruno, que vem aqui, questiona os sistemas alimentares e tudo mais. Mas uma grande parte, quase metade dessa população, só quer ter acesso aos alimentos. Não estão questionando se eu estou fazendo free range, se eu estou fazendo de um jeito ou do outro. Se eu só quero ter direito a ter comida. E nós do Brasil estamos mostrando, nós aqui estamos mostrando, em toda essa zona, que em todos os setores nós conseguimos produzir comida de maneira que não agrida o meio ambiente e que consegue, ganhando eficiência, como a gente ganhou nos últimos anos, ajudar a quebrar esse paradoxo, a extinguir esse paradoxo. E o Brasil é uma da parte dessa solução. Nós, na BPA, temos hoje 150 associados, 95% da exportação de aves e 98% da exportação de suínos. Só que de aves nós temos 38,6% do market share global e de suínos 14% do market share global. Pega emprestado o boi da BIEC lá, que tem 25% do market share global. São números fantásticos. E a gente tem como fazer isso. O Brasil é um dos países que tem a maior capacidade de produção sem agressão ao meio ambiente. E do que a gente tem de pilares para isso? Primeiro deles, um povo vocacionado a produzir alimentos. No nosso caso, o sistema de integração, né, você sabe assim, ó, é pequenas famílias produzindo a comida que eles comem, que eles dão para os filhos deles e que mandam para o mundo inteiro. Nós também temos a eficiência. Se a gente olhar, a gente aumenta a produtividade e diminui o uso da terra. Nós temos conservacionismo no dia a dia.
A Embrapa lançou o estudo aqui, 65% de áreas preservadas, 29% delas em propriedades privadas, sem incentivo, sem subsídio, com o dinheiro privado dos produtores conservando, porque eles aceitam uma lei que é das mais severas do mundo, né, deputado? O senhor que ajudou a fazer o nosso Código Florestal. Isso é um orgulho para nós. E outra coisa que o Everton colocou aqui, a saúde animal, a sanidade animal. Nós temos hoje, mais de 1 bilhão de aves vivas. Mais de 1 bilhão de aves vivas, quantos milhões de bovinos, de suínos? São 25 milhões de aves por dia, 3 milhões e meio de suínos por mês. E todos são para fazer o quê? Investir recursos essenciais, mas que se transformam em comida. Para fazer o quê? Resultar em sustentabilidade. Essa é a relevância da proteína animal. Porque é importante nós falarmos, gente. A proteína animal, ela é o padrão ouro de nutrição. Nós temos os 9 aminoácidos essenciais contidos na proteína animal. Nós temos uma maior biodisponibilidade, fácil de comer, as pessoas conseguem ter a ingesta dos melhores micronutrientes através de proteína animal. Quando nós olhamos, temos a vitamina ferro M, temos do complexo K, da vitamina B12, zinco, colina, que ajuda o quê? O desenvolvimento das crianças, que ajuda a imunidade das pessoas e o envelhecimento sadio. Está lá nas proteínas, para a gente ter o quê? Uma eficiência nutricional. Vejam esse quadro aqui, quando a gente olha e fala em eficiência. Para você obter 50 gramas de proteína, você precisa ter, baseada naquela dieta recomendada de 0,75 gramas de proteína por quilo. Eu tenho que ficar no mesmo lugar aqui, desculpe, está filmando. 0,75 gramas de proteína por quilo corporal. No frango você precisa 179 gramas de frango. No suíno 172. Mas se for se alimentar de soja, precisa meio quilo. De milho precisa meio quilo. Só que a conversão do frango é 1,6. Então, mesmo que fosse comer só soja, eu estou perdendo mais recursos do que comer o frango, que usa a soja para se transformar em alimento. Isso é eficiência que a proteína traz em si própria. Leva água onde não tem água, leva grãos onde não tem grãos e leva os micronutrientes essenciais. É isso que é sustentabilidade, cuidando das pessoas. E esse acesso é o grande desafio que a gente tem. O nosso SDG, que é o ODS da ONU, ODS 2, ele tem um caminho de ir bem, que é o quê? Nós trabalharmos com a eficiência que o Brasil apresenta. Outros países também têm eficiência. Eu não estou dizendo que nós somos melhor que todo mundo. Nós não somos melhor que ninguém. Mas não tem ninguém melhor que nós no mundo também. Nós estamos nos melhores níveis de excelência de produção. E há outros que também são excelentes. Mas o Brasil está se apresentando que ele quer ajudar a acabar com essa dicotomia, essa desigualdade entre quem tem grande renda e quem tem baixa renda. Você veja bem, nos países que têm grande renda, os caras debatem sobre escolha. Eu quero ver se eu quero o ovo com gaiola, sem gaiola, quero o frango de um jeito ou do outro. Nos países de baixa renda, o cara só discute acesso, gente. Só quer ter direito de comer uma proteína que traga alimento para a substância da vida. A proteína animal tem uma eficiência fantástica com baixo custo. É a maneira mais acessível de ter. É a maneira mais fácil de você conseguir assegurar os elementos essenciais à vida que estão contidos. E, além disso, quando a gente fala, está lá nos desafios da ONU pela sustentabilidade. Nós temos que estar trabalhando contra todas as formas de desnutrição, de malnutrição e de fome. Por isso que a gente entende que a sustentabilidade tem que ser assegurada para que você consiga ajudar aqueles que precisam. É a maneira que nós temos como ajudar também, produzindo mais, com menos recursos e sem agredir o meio ambiente. E temos um paradoxo também, qual seja, que é a saúde animal. O Everton bem colocou. A biosseguridade, cuidado com os animais, é algo muito importante. E nós chamamos, deputado, eu estou chamando que a biosseguridade é a sustentabilidade invisível.
porque se eu cuido dos animais, não deixo eles ficar doentes, eu gastei recursos para produzir. E se eles ficam doentes, eles não se transformam em alimento. Mas se eles ficam sãos, eu gastei recursos cuidadosamente, sem agredir o meio ambiente, e transformei em comida para garantir a vida das pessoas. É com isso que a gente quer trabalhar. Cooperação entre o Ministério da Agricultura, os produtores, as indústrias, asseguram um processo que vai levar o Brasil, como, por exemplo, um dos pilares da nossa sustentabilidade. O Brasil hoje é livre de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais, livre de peste suína africana, livre de PIRS, como falou antes. Então, nós temos capacidade de cuidar dos animais para que eles se transformem em comida. E aqui um exemplo. Em 2008, há 20 anos atrás quase, o DEFRA, que é o Departamento do Reino Unido, realizou uma pesquisa e foi comparar a pegada de carbono da indústria de frango brasileira com a indústria de frango inglesa. Olha aqui a nossa pegada de carbono, 1,20. A inglesa, 2,20. Foi feito pelo DEFRA, lá os europeus, não fomos nós que fizemos. E isso nos fez colocar o quê? Um dos mais baixos produtores de carbono do mundo, da pegada de carbono. Pode ter gente igual? Pode. Mas nós estamos entre os melhores. Mas isso é de 2008. Aí a BPA resolveu atualizar. E nós atualizamos esse estudo. Claro que agora nós temos o modelo de mudança de uso da terra, o LUC, Land Use Change. Mas, lá em 2008, quando estavam se discutindo os critérios do modelo de mudança de uso da terra, deu 2,4. Agora, deu 1,2 no Brasil. Aí a gente atualizou, está aqui. Quanto deu para nós hoje? 1,288. Claro que aqui é importante dizer, nós não somos contrários ao modelo de uso, à mudança de uso da terra, ao LUC, mas quando eu pegar no Brasil, em igualdade de condições, e aqui esse exemplo, esse estudo, ele foi feito em uma cooperativa do Paraná, que não pega, né, lá da cevada, por exemplo, que só pega grãos locais, produzidos em áreas que já estão consolidadas há muito mais que 50 anos no Paraná. O Paraná é exportador de grão. Então ele não traz grão de fora, ele não desmata para produzir grãos, e o que onde ele produz são consolidados. Então, se eu usar isso, eu estou fazendo no mesmo critério de uma fazenda americana ou de uma fazenda francesa, que tem áreas consolidadas há muito mais tempo e que está produzindo. Fazendo o cálculo, o que que deu? Vou voltar lá para a gente ver. Antes era 1,20 pelo DEFRA. Nós até perdemos um pouquinho. Ficou 1,288. Só não sei se foi arredondamento do Excel. Mas está mostrado hoje, depois de 20 anos, o mesmo valor está aí. O Brasil tem sustentabilidade. E como é que a gente chegou nesse número? Chegou fazendo algo que nós estamos colocando nos associados da BPA. 40% a 80% é a capacidade de redução das nossas emissões só fazendo uma administração correta da nossa produção. Caso, por exemplo, o Cevale ganhou o prêmio de melhor produtor de biogás de 2024, tem lá, ela repôs a lenha por biogás, redução de uso de energia de 75%. A Frimeza, os biodigestores estão lá nas plantas industriais gerando energia. A Palmali, 90% de redução. E eu não estou falando aqui em tese, estou falando o que as empresas estão fazendo. Isso aqui, se vocês forem no site Brazilian Good Food for People for the Planet ou Brazilian Sustainable Protein.com.br, você vai encontrar o caso da Seara com 70% dos integrados com energia fotovoltaica. O da MBRF, 60%, mas com uma usina própria de 1 bilhão em investimento. Quando você vai ver a Costa Foods, 85% dos seus integrados já usam energia fotovoltaica. A Aurora faz a expansão da cooperação nas suas fazendas. São energias, como coloquei aqui, ó, são energia que se transforma, de fontes que se transformam em segurança alimentar. Quando a gente olha o caso da São Salvador, o maior sistema híbrido de energia no sistema, que tem 5,7 megawatts de produção com 98% de fontes renováveis. Você vê o Grupo Pluma com 14 mil painéis instalados, a Copacol com
15 mil toneladas de lixo por ano transformados em energia limpa. São casos do dia a dia. Estou dando aqui a cara a bater. Essas empresas estão aqui mostrando os seus relatórios anuais. A energia, ela transforma a produção em progresso e transforma a comida em futuro. Nós temos uma energia limpa, como tem lá na Zanqueta, que trocou toda a sua planta por árvores de reflorestamento, destinadas especificamente sem agressão ao meio ambiente em áreas consolidadas. Há mais de 30 anos o Zanqueta faz isso. Quando a Naturovos mudou lá seus banhados com 100% de tratamento dos efluentes. Quando nós temos o lixo transformando em economia circular, como você bem colocou, a nossa biodigestão, a compostagem, Revele 10 mil hectares, redução de 50% do uso de fertilizante. A PIF-PAF com um modelo inovador usando garrafas PET para que as galinhas desempenhem o seu ambiente natural de fazer a bicagem, lá aproveitando a Pamplona, que tem 200 toneladas de lixo orgânico transformado por mês em fertilizante classe A e usa energia eólica na sua planta, contratada direta de uma usina eólica. Copavel, que já recuperou 12 mil nascentes. A GT Foods, que todo dia trata mais de água para uma cidade de mais de 114 mil habitantes, removendo 95% dos resíduos orgânicos. A Mantiqueira, que tem uma fazenda de preservação própria. A fazenda tem uma reserva de 250 hectares da Mata Atlântica, comprada, fechada para conservação. Isso são o quê? Cuidar da água e do meio ambiente é um compromisso que se transforma em responsabilidade para alimentar o mundo. Nós estamos fazendo. Veja a Lar Cooperativa, além de ter todos aqueles outros elementos que a gente tem, de cuidar da água, de cuidar do reuso e tudo mais, dos resíduos, ela agora colocou inteligência artificial na sua planta de produção, onde o robô fica olhando os frangos todo o tempo para não ter desperdício, e reduziu imensamente o desperdício de comida. Onde a Aurora tem um programa de propriedade sustentável que ela premia os seus associados, seus cooperados que têm práticas, vão lá conferir. Ou seja, o grande sinal de maturidade é que a sustentabilidade, ela parou de ser uma obrigação. No nosso setor, ela se transformou em cultura. É coisa do nosso DNA. A avicultura e sinocultura tem isso na sua cultura, nos seus valores essenciais. E isso também está, como falou o Everton, que mostrou que os dados que a Embrapa está estudando, originação de grãos. Nós estamos aí com 65%, 67% da produção nos estados do sul, a mais de 2 mil quilômetros de distância do bioma amazônico. Essa concentração no sul reduz o transporte, faz com que a gente pegue os grãos mais próximos e tenha uma pegada de carbono muito menor. A gente tem, então, a sustentabilidade com distâncias pequenas e, acima de tudo, com uma integração local que garante uma produção sustentável, que garante a obediência à lei, que garante a gente cumprindo as regras e ajudando o meio ambiente. Nós temos também o papel social, como ele falou. As plantas que estão, os estados e os municípios que têm plantas frigoríficas e produção de aves e suínos e ovos, têm desenvolvimento social. Está aqui uma pesquisa feita pela Embrapa e a Firjan. As cidades que estão aí entre melhores colocadas de nível de vida do Brasil, são todas que têm produção de aves, suínos e ovos. Aqui, ó, Lajeado, Toledo, Concórdia, Paranavaí, Chapecó, Serafina, Medianeira, Marau. Marau, aliás, tenho que dizer, a minha Marau, que é onde eu nasci. Marau, Rio Verde, Lucas, São Gabriel do Oeste e tantas outras cidades que se diferenciam porque tem um sistema de integração, e essa sustentabilidade, ela é sobre pessoas. Nós produzimos comida para a gente comer, para a nossa família, mas também ajudamos o mundo, garantindo a mesa dos brasileiros, no caso das aves e suínos e ovos, para mais de 150 países no mundo. É um orgulho fazer isso. Isso dá dignidade para quê? Dignidade para as pessoas que estão cuidando dos animais, que estão trabalhando bem, que estão fazendo isso funcionar. E os pilares desse crescimento? Os pilares desse crescimento estão aqui.
é a gente ter um senso comum, um equilíbrio, para que a gente possa ter todas as fontes de nutrição são importantes. Não estou dizendo que a proteína é melhor que alguém, nós não somos contra quem é vegano ou vegetariano, respeitamos todas as colocações das pessoas, respeitamos todas as decisões das pessoas. Mas estamos dizendo ao mundo que as nossas proteínas são sustentáveis, que são produzidas cuidando do meio ambiente e que elas têm sim a capacidade de chegar junto com os mais necessitados, levando nutrientes essenciais que vão alimentar o mundo e levar saúde para criança, para velho, para todo mundo, ajudando isso. Além disso, a gente tem como pilar desse crescimento a ciência. A ciência e a segurança alimentar, elas estão de mãos dadas. É importante que estejam sempre juntos. A proteína animal, ela é resultado de muita pesquisa, gente. Lá no passado, você precisava de 3 quilos de ração para fazer 1 quilo de carne. Nossa Embrapa Suínos e Aves, que o nosso chefe geral está aqui, o Everton, ajudou a todo mundo nos pequenos detalhes e crescendo. E hoje a nossa conversão média é 1,6. Nossa agricultura também. A gente reduziu com inovação, acima de tudo, com saúde animal, com bem-estar e ambiência, que é uma coisa, uma regra nossa. A ambiência e o bem-estar animal, o produtor e a produtora exercem isso porque eles sabem que se o animal não estiver bem, ele vai converter menos, ele vai ter mais prejuízo. Então ele cuida dos animais e faz com que no final você tenha comida e acesso às pessoas. Quando falamos aqui também em ciência, é preciso, e a gente volta lá no modelo de mudança do uso da terra, é preciso atualizar alguns bancos internacionais. O Brasil está sendo penalizado porque há dados nos bancos internacionais que não condizem com a nossa realidade, que é muito eficiente e muito mais rápida de evoluir. Hoje, nos bancos internacionais, se fala de uma conversão de 1,88 e nós temos uma conversão de 1,60 ou menos. E aí agrega a nós, sem calcular que temos 2 safras, quase 3 safras por ano, que tem lá modelos de uso que levam, achando que no Paraná a gente busca grãos a 1.000 quilômetros de distância na média. Mas o Paraná vende grãos. Ele pega, quando muito, a cevada, busca 100 quilômetros do seu produtor cooperado. Em áreas já consolidadas, é preciso reformular isso. Nós entendemos que o modelo de uso da terra, a mudança da terra é necessário, sim, mas precisamos evoluir nessas bases de dados para que o Brasil também possa não ser penalizado por equívocos de metodologia. Nós não queremos nada de benefício de ninguém, só queremos condições de igualdade para mostrar o que a gente faz de maneira honesta, correta e dedicada, que é produzir comida, garantir segurança alimentar sem prejudicar o meio ambiente. E é por isso que eu tenho um ditado, deputado. Eu ando nesse mundo afora, nos últimos 15 anos, andava junto com o Turra, né, seu amigo, deputado, ministro, nosso presidente do conselho, não pode haver fronteiras para os alimentos. There should be no borders for food. As pessoas precisam ter acesso e o comércio global, ele precisa ser mantido para que essas pessoas tenham acesso a isso. Agora, na influenza aviária, quando o Brasil não teve um caso só, controlado muito rapidamente, teve países que fecharam, e a comida deles, que os pobres comiam lá, não vou dizer o nome do país, mas subiu, o preço era 13, foi para 15, 17, 21, 25, 32, 39. E eu pergunto para vocês, por quê? Porque fecharam para o Brasil não vender, dizendo que poderia transmitir, e eles tinham influenza lá. Foi só comercial. Mas aí pensa uma família carente, que dava para o seu filho a comida, aquele produto. E que ela, no mês seguinte, não mudou nada da vida dela, a não ser que ela não tinha mais acesso ao produto brasileiro. E ela teve que dar metade no primeiro mês para o seu filho de comida, diminuir pela metade, e no segundo mês diminuiu 2/3. Deu só 1/3 do que ele podia comer, porque faltou, porque lá aquele país, tendo doença, fechou para o Brasil injustificadamente. É isso que nós queremos entender. Não pode haver fronteira para os alimentos, para que a gente consiga pegar. Indo para a parte final, a minha apresentação e do que a gente colocou, é o meu recado que nós queremos dar. A sustentabilidade, ela é uma jornada que vai do campo à mesa. Não é só do campo.
Não dá para dizer que só nós, do agronegócio, temos a responsabilidade de cuidar de tudo. Nós temos que cuidar que não haja desperdício na mesa. Cada vez que eu pego um carro, que eu tenho que diminuir o uso de combustível fóssil no nosso dia a dia, nós temos que saber essas coisas. Quando eu vou optar por um produto químico ou pego um produto natural como algodão, quando eu vou ver uma comida, quando eu vou fazer as coisas, todas as nossas ações, elas têm a ver com sustentabilidade. E quando essa jornada se perfaz com qualidade, com equilíbrio, da mesa, do campo até a mesa, sobra mais para aqueles que não têm acesso. E tem muita gente, volto a repetir, só quer ter acesso a um pedaço de carne, de comida, para poder ter proteína. E a contribuição do Brasil para isso, para um futuro melhor, é exatamente fazendo isso. Aquilo que eu mostrei para vocês em casos concretos. Não estamos falando em tese, estou falando que as empresas estão fazendo. É a gente produzir com sustentabilidade, com responsabilidade e, acima de tudo, ajudando os mais carentes a ter acesso a proteínas. Como é o caso da nossa indústria de aves, suínos e ovos, e a de boi também. Nós produzimos a mais para exportar. E quando eu exporto, deputado, o que acontece? Se eu estou produzindo a mais para exportar, eu estou financiando a comida para o brasileiro. Por quê? Porque quando eu produzo a mais, eu reduzo o custo fixo por unidade produzida. Já que eu vendo lá fora mais caro do que eu vendo aqui, eu estou ajudando o consumidor brasileiro também. Então, a exportação, que no caso das proteínas animais, eu pego de novo a proteína do boi do Perosa aqui emprestado, nós vamos trazer esse ano 26 bilhões de dólares para a balança comercial do Brasil, além de alimentar o Brasil e alimentar o mundo. E por último, é o que eu queria finalizar dizendo o seguinte: não tem futuro climático, equilíbrio climático, se a gente não tiver segurança alimentar. A segurança alimentar é essencial. As pessoas não vão conseguir preservar florestas se elas não tiverem o que comer. Elas precisam ter o que comer. E o futuro climático equilibrado, ele vem com segurança alimentar, e na visão da BPA, não existe segurança alimentar sem proteína. Por isso, muito obrigado, um abraço a todos, espero ter ajudado. Agradecemos a apresentação do Dr. Ricardo Santin. Continuaremos o nosso painel e, ao final, eu vou convidar os palestrantes para comporem a mesa aqui conosco para as perguntas. Então, convidando o nosso próximo palestrante, o senhor Fernando Varolo, coordenador de produção da cooperativa Cevale, para a sua apresentação, para um tempo de 20 minutos.